Tinha acabado de sair do trabalho, já era bem tarde, e estava voltando para casa. O trajeto até lá leva cerca de 45 minutos, pois moro bem distante da cidade. A estrada, nesse trecho, costuma ser bem tranquila, quase sem movimento, especialmente quando estou mais afastado da cidade e me aproximando de casa. Sempre gostei dessa parte do dia. A viagem de volta me parecia a maneira perfeita de relaxar depois de um dia longo, com o silêncio e a calmaria da estrada. Estava a uns 20 minutos de casa quando virei em uma estrada secundária, um caminho que eu sempre pegava e que levava direto para minha rua. Era um caminho familiar, já fazia anos que utilizava e nunca tinha acontecido nada de estranho. Apesar disso, preciso admitir que a estrada ficava um pouco assustadora à noite. As luzes eram fracas e o caminho era cercado por uma densa floresta. Além disso, o nevoeiro se formava com frequência à noite, tornando a visibilidade limitada a apenas alguns metros à frente. Mas, como a estrada raramente tinha carros à noite, a visibilidade não era um grande problema. De repente, comecei a ver uma luz piscando ao longe, através da neblina. Não consegui perceber exatamente a distância ou de que lado da estrada estava. Fui diminuindo a velocidade e, quando me aproximei mais, a luz apagou de repente. Eu estava a cerca de 15 a 20 milhas por hora quando, do nada, um carro pequeno surgiu da neblina e parou bem na minha frente. Tentei frear, mas já estava muito perto e acabei batendo de leve na traseira do carro dele. No começo, fiquei em choque, sem saber como tudo aconteceu tão rápido. Mas, ao olhar mais de perto, percebi que nenhum dos carros parecia ter sofrido grandes danos. Não sabia bem o que fazer, então abri a porta do carro e fiquei parado ali, esperando para ver o que a outra pessoa faria. Conseguia ver alguém mexendo no banco da frente, mas não conseguia entender direito o que estavam fazendo. Enquanto observava, percebi que o carro dele estava bem velho e as luzes apagadas, o que me pareceu um pouco estranho. Logo depois, um homem saiu do veículo, caminhando devagar em minha direção. Ele parecia ser um homem de meia idade e de porte grande. Fui direto ao ponto e perguntei: "Tudo bem? Você saiu de repente e me pegou de surpresa." Ele parecia agir de maneira estranha, olhava para todos os lados sem me encarar, o que aumentava minha sensação de desconforto. Depois de um tempo, ele respondeu, dizendo: "Desculpe." Eu não sabia exatamente como reagir, mas o comportamento dele estava me deixando nervoso, e eu não queria ficar sozinho com ele em um lugar deserto. Falei que o dano aos carros era mínimo, então eu seguiria meu caminho. Mas, antes que eu entrasse no carro, ele pediu para esperar. Ele disse que queria dar uma olhada no carro dele antes que eu fosse embora. Relutante, aceitei e fiquei ali, observando enquanto ele olhava o para-choque traseiro do carro. Mas, então, ele começou a andar em volta do carro de uma forma estranha, fingindo que estava procurando algum dano. Isso me parecia esquisito, já que eu só havia dado uma leve batida na traseira. Quando ele estava indo em direção ao lado do passageiro, vi uma grande figura se mexendo no banco de trás e indo em direção à porta. Foi aí que eu entrei rapidamente no meu carro e tranquei as portas, enquanto o homem saía do banco de trás e ambos começaram a acenar com as mãos, pedindo para que eu parasse. A essa altura, a ansiedade já havia tomado conta de mim, e eu não pensei duas vezes. Coloquei o carro em movimento, passei rapidamente por eles e continuei na estrada. Olhei pelo retrovisor e vi que as luzes deles acenderam na neblina. As luzes ficaram visíveis por cerca de 30 segundos, até que começaram a desaparecer. Eu parei em um posto de gasolina que ficava a cerca de 5 minutos de casa e fiquei lá esperando para garantir que não estavam me seguindo. Após 15 minutos, percebi que o carro nunca passou por ali, então decidi continuar a viagem. Na hora, não chamei a polícia, porque não tinha certeza se estava apenas exagerando na situação. Mas, conforme o tempo foi passando e eu refletia sobre o que aconteceu, comecei a ficar com a sensação de que, se eu tivesse ficado mais tempo ali, algo muito perigoso poderia ter acontecido. Agora, me pergunto o que aqueles dois realmente queriam e se, caso eu não tivesse escapado a tempo, poderia ter caído em alguma armadilha deles.